Sejam bem-vindas as meninas mais lindas desse grupo, que hoje nós estamos só em mulheres, por enquanto, né? Vamos ver se entra algum homem, mas as mulheres estão tomando conta, né? Então, sejam muito bem-vindas. Vamos começar a falar hoje sobre como ter um escudo, como nos proteger energeticamente. Então, é um assunto que cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, porque estamos cada vez mais suscetíveis à entrada, não só de sentimento, pensamentos ruins, mas também espirituais. Então, por isso que nós vamos falar sobre isso hoje. É um assunto gostoso, né? Eu gosto de falar sobre isso, e sei que vocês também gostam, a gente precisa cada vez mais entender do que se trata. Vou pegar minha... Não quero esquecer de nada, tá, gente? Então, esse assunto é para a gente aprender, na verdade, como mudar a nossa vida, porque a gente blindando a nossa energia contra esses pensamentos, sentimentos, sobre inveja, né? A gente até fez uma enquetezinha lá no grupo, alguém falou sobre inveja também, e eu não estou falando de uma proteção só mística, né? Ou só científica, eu estou falando de uma proteção completa, corpo, mente, espírito, que vai deixar, assim, a gente mais forte, mais equilibrado e muito mais conectado com o divino, né? Que é esse o nome do nosso grupo. É para isso que serve, né, essas nossas conversas aqui, é para que a gente se alinhe cada vez mais com a divindade que há em nós, para que a gente saia um pouco de imaginar, de acreditar que nós somos principalmente esse corpo. Nós não somos só esse corpo. A parte mais importante de todas as nossas conversas é que nós não somos apenas esse corpo. Esse corpo é uma realidade temporária, né? Então, o espírito que vive em nós, que muitas pessoas chamam de anjo da guarda, de centelha divina, de Espírito Santo, ou de extensão da fonte, enfim, o nome não importa, mas essa alma que a gente tem, ela já está aqui desde a criação de tudo, né? Então, é isso que a gente precisa entender, que nós somos, digamos assim, a parte mais importante e a parte, como que eu posso dizer, a que não acaba, a infinita, é o nosso espírito, tá? Então, essa aula não é só para a gente refletir hoje, não, tá? Nós vamos sair daqui com ferramentas mesmo, ferramentas práticas que a gente vai poder aplicar hoje mesmo antes de dormir, para que a gente fique mais forte energeticamente, tá? Conta aqui no chat, né? Depois a gente vai parar um pouquinho para ler. Se quem aqui já sentiu uma coisa que isso é muito... Deixa eu ver quem que quer participar da chamada aqui, só um pouquinho. Cleonice. Oi, Cleonice. Então, eu quero que vocês me falem. Depois eu vou ler para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Quem aqui já sentiu que depois de conversar com alguém, ou entrar num lugar assim específico, ficou pesado, ficou cansado, ou ficou irritado, ou então com um enjoo no estômago? Nossa, com certeza isso não aconteceu só comigo, né? Isso com certeza, eu tenho certeza absoluta que já aconteceu com todas vocês, em algum momento. Talvez vocês não tenham notado naquele momento, mas depois, com o tempo, você começa a perceber, nossa, conversar com fulano me deixa assim, ou em tal lugar me deixa assado, sabe? Assim, com dor aqui, assim, no ombro, dor nas costas, dor de cabeça. No trabalho eu tenho sempre. Aham. A Josi sempre, né? Porque é um ambiente pesado ali, muito. Talvez por causa de a luta, né? De ganhar ou perder, enfim. Exato. Então, tudo isso é como se você tivesse com sangue, com a faca nos dentes o tempo todo. Isso acaba, sim, dependendo de com quem você trata, com quem você atende, né? Dependendo do seu trabalho. Por isso que a limpeza energética é tão importante para o nosso dia a dia. Ela tem que se tornar um hábito, tá? E eu vou falar para vocês que tipo de limpeza que a gente pode utilizar. Todos nós temos um campo energético, né? Isso a gente sempre fala, em todas as vezes que eu falo com vocês aqui, a gente sempre lembra disso. A ciência chama de campo eletromagnético.
e tem o Instituto do Coração, né, que eles medem essa frequência. Então, esse campo, ele é medido pela frequência que o coração e o cérebro emitem. Esse mesmo campo eletromagnético, na espiritualidade, é chamado de aura. Então, quando nós estamos equilibrados, esse nosso campo invisível, ele é forte, sabe? Parece uma muralha. Mas, quando nós estamos estressados, tristes, com medo, sentindo culpa, sentindo todas essas coisas aí, esse sentimento de baixa frequência, ele fica com buracos. Parece que o jeito que eu falo, parece que, né, meio estranho, mas eu tenho, claro que eu não tenho equipamentos como o Instituto HeartMath, que eles são o Instituto do Coração, mas com a radiestesia, mesa radiônica, essas coisas, com o pêndulo, a gente tem como descobrir se a pessoa está com buracos na aura, né? E isso existe. E nas harmonizações, inclusive, eu faço toda essa medição. E o nosso campo, ele vai ficando com brechas. É por causa dessas brechas que entram energias externas, tá? A gente não enxerga, mas isso existe, tá, gente? Vamos imaginar o nosso campo em volta de nós, como se fosse esse escudo aí, como uma casa, tá? Quando você está bem, todas as janelas, todas as portas estão fechadinhas. Quando você está vulnerável, é como se deixasse uma janela aberta. Dá para entrar poeira, vento, até ladrão. Entendem? Então, é mais ou menos assim para vocês entenderem. Por que que a gente precisa ter esse cuidado? A gente tem cuidado com o nosso corpo, né? Mas a gente esquece que precisa ter cuidado com esse campo energético também. Eu vou falar sobre algumas ameaças, uns tipos de ameaças que vêm para o nosso campo. O primeiro, que a gente sempre fala, que vocês já sabem, que são os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, né, como está sendo falado hoje em dia, eles podem vir de duas formas, de dentro, né, de dentro de nós, e de fora. Então, como assim pensamentos negativos vindo de fora? Vamos falar primeiro de dentro. De dentro é aquela autocrítica, ou aquela ansiedade, as culpas, os medos, tudo isso que a gente acaba sentindo na nossa vida. Tem gente aqui, que eu não vou falar quem, né, para a gente não expor ninguém, mas eu também, gente, eu ainda sinto, né, ainda tenho alguns problemas aí, que volta e meia vem para mim e eu falo, opa, Alessandra, esquece isso, o passado já passou. Vem algumas, a gente se sente meio culpada por algo que aconteceu, a gente tem medo de, sei lá, de errar de novo, ou de cometer os mesmos erros, e daí a gente fica remoendo aquilo, se culpando, principalmente quem é mãe, né? Meu Deus, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu ainda falei, não sei se eu falei em algum vídeo, não lembro com quem que eu estava falando, mas se você é mãe, seu filho come demais e comeu muito e passou mal, você se culpa porque você deu comida demais, ou se ele não come e tá magrinho, você se culpa porque você não deu comida, enfim, a gente sempre se culpa por tudo. Então, esses sentimentos acabam enfraquecendo esse nosso campo energético. Então, a gente fica muito mais suscetível a muitos outros problemas, porque uma coisa leva a outra, tá? E de fora, como que são esses pensamentos negativos vindo de fora? Convivendo com pessoas pessimistas, por exemplo, ou assistindo conteúdo tóxico, sabe? Porque, assim, se você está assistindo algo muito pesado, morte, não sei o quê. Ai, nem me vem coisa na cabeça agora, mas se você está assistindo muito esse tipo de conteúdo, você acaba dormindo com aquilo, com aquele pensamento, e você acaba gerando aquele sentimento dentro de você por algo vindo de fora. Ou se você conversa com alguém que é muito pessimista, também acaba atingindo a gente. A neurociência mostra que cada vez que nós repetimos, olha só, um pensamento, ou nós reforçamos algumas conexões que não são boas, por exemplo, pensamento repetido é um caminho muito fácil no nosso cérebro, sabe? Porque você está repetindo, repetindo, repetindo. E aquilo vai se tornando habitual. É por isso que um pensamento negativo parece que ganha força com o tempo.
e acaba acontecendo. Lembra que tudo isso leva a gente falar sobre palavras têm poder, enfim, né? Não é assunto para hoje, mas só para vocês entenderem como uma coisa sempre vai levar a outra. Isso é muito sério. Ou você está conversando com uma pessoa, sei lá, a pessoa que só fala que tudo vai dar errado e você acaba concordando com a pessoa. Opa, desculpa, você não concorda. Mas, sabe, eu me pego muito fazendo isso, gente. Aí eu tenho que me policiar. Por exemplo, estou conversando com uma pessoa, daí a pessoa começa a falar assim, porque a vida é difícil, a gente sempre se ferra, ou porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Fala. Daí você está ali do lado, você não sabe o que falar para a pessoa, se você discordar, você vai acabar gerando uma conversa que você não está afim, que você está com preguiça. Aí você fala, é verdade, nossa, é mesmo, é verdade. Você está concordando com aquilo, né? Parece que, no fundo, eu não concordo, mas você acaba concordando. Então, você acaba trazendo aquela energia para si, tá? Eu tô vendo que tem bastante gente colocando mensagem aí, daqui a pouco eu vou ler todas, a gente vai comentar, tá bom, gente? Tá, vamos lá, então. O próximo porque eu falei para vocês que eu ia falar só alguns tipos de ameaças, né? Alguns tipos de ameaças energéticas. O outro é a inveja e o olho gordo, que é um assunto que a gente resolveu colocar dentro dessa nossa conversa, porque a inveja não é só crendice popular, não é. Pode ter certeza que não é. A psicologia social já comprovou que as emoções, várias emoções como inveja, mudam o comportamento e a postura de quem está sentindo. Porque quando a pessoa está sentindo inveja, ela está também fazendo com que o corpo, com que o cérebro fortaleça alguns hormônios ali também, tá, gente? Principalmente o hormônio do estresse, né, que é o cortisol. E esse comportamento, essa postura de quem está sentindo inveja, acaba acontecendo, assim, algumas expressões que são captadas pelo inconsciente, tanto da pessoa que está tendo a inveja, como de quem está recebendo. Parece loucura isso que eu estou falando, né, gente? Mas é científico. Então, a inveja não é só crendice. Dependendo de como a pessoa está se sentindo, teve uma época que falava muito sobre inveja, como é que é? A inveja branca. Nossa, além de tudo, ainda uma inveja racista ainda, né? Mas não é esse o termo. O que eu quero dizer é que a inveja não importa. Tem, uma invejinha ou uma invejona. O que importa não é o tamanho da inveja, é o sentimento que ela está transferindo para outra pessoa. Para ela também, né? Porque acaba indo do coração, indo para o cérebro, e para outra pessoa também. Então, estou dando esse... contextualizando para vocês entenderem que não é só espiritual isso. Não é só uma pessoa, ela é invejosa. Isso é grave. Deixa eu ver. Opa, não estou conseguindo. Era o som. Entenderam, gente? Então, é muito mais sério do que a gente acha. No nível energético, ou não vamos nem falar espiritual, mas no nível energético, como frequência mesmo, a inveja é como uma flecha. Sabiam disso? Se o teu campo está aberto, ela entra. Se ele está fortalecido, se ele está como uma muralha, como eu falei, a inveja bate, mas ela não vai entrar, não vai penetrar, porque você está forte. Foi aquilo que eu falei esses dias num vídeo sobre a crítica, né? Muitas pessoas, tem gente que fala assim, porque é crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Dependendo de como você está criticando a pessoa, se a pessoa não está fortalecida, aquilo pode detonar com a pessoa. Pode fazer a pessoa ficar destruída por dentro, sabe? Se sentindo mal, pensando, meu Deus, mas se ele falou isso, ou se ela falou isso, então porque é verdade, porque a pessoa não está fortalecida energeticamente, né? Tá. Gente, olha só como que pode, né? Eu tenho lembrei disso agora, eu não ia falar sobre isso.
que eu fiz aqui, anotei uns tópicos aqui para eu não esquecer, mas eu não ia falar sobre isso, e não faz muito tempo. Tem uma consulente minha que ela ainda comentou esses tempos aí, não sei agora quanto tempo, mas ela comentou, nem lembro qual era o assunto que a gente estava falando, mas ela falou que foi elogiada por uma pessoa lá do trabalho, né? E dela comentou assim, que no mesmo instante que ela foi elogiada da forma como ela foi elogiada, ela sentiu um arrepio, como se fosse um arrepio nas costas, assim, não sei explicar. Aí no dia seguinte, ela já acordou cansada e não sei o quê, já estava ruim, sentiu aquela coisa como se estivesse começando a ficar gripada, né? Aí depois ela ainda falou para mim assim, aí fiquei uns 3 dias assim, não veio gripe nenhuma, mas veio a mesma sensação como se eu tivesse gripando, né? Aí ela falou assim, depois eu comecei a pensar, porque já é uma pessoa que é vista lá no trabalho como a pessoa maldosa, não sei o quê, né? Aí ela ainda fez uma pergunta para mim, mas será que foi por causa dela? Ou eu estou associando uma coisa a outra que não tem nada a ver? Aí o que eu falei? O que você sente sobre isso? Eu acho que é ela. Eu falei, então é ela. Porque a sua intuição, o que você está... tudo que você está sentindo, mas deve ser, então é. Não duvide do que você está sentindo, não duvide dessa sensação que você está tendo, não ignore. Ela falou, meu Deus, então a pessoa me pegou mesmo. Eu falei, por quê? Porque você estava vulnerável. A energia dela foi tão forte, ela te elogiou, não foi um elogio de uma forma verdadeira, sincera. Eu não vou lembrar agora, acho que ela falou assim, nossa, como você emagreceu, acho que uma coisa assim, nossa, como você emagreceu. Aí já em seguida falou assim, nossa, mas você tá tão pálida, algo assim, sabe? Alguma coisa assim, eu posso não estar falando exatamente como foi, mas foi algo assim. Aí ela falou assim, mas deu para sentir na hora que ela estava sendo falsa. Eu falei, pois é o sentimento que ela estava transferindo primeiro para ela, para o coração dela, que do coração vai para o cérebro, e daí o cérebro ele vai estar... Ai, gente, me fugiu a palavra agora. Mas é como se ele estivesse criando ali uns hormônios ali, sabe? Que fazem mal para o corpo dela também. É tudo interligado, né? A gente sabe disso. E também aquela sensação está indo para fora, afetando diretamente o inconsciente daquela pessoa. Então, afeta sim. Isso é científico. Então, para vocês, a partir de hoje, quando vocês sentirem isso, vocês vão pensar assim, então não é só uma invejinha boba não, hein? Não é uma invejinha boba. Não existe invejinha boba, tá? O tal do olho gordo. Vocês nunca viram? Tem até meme, né? Que coloca assim, olho gordo é pior do que macumba. Sim, gente, sim. Mas claro que não pega em todo mundo. Se você tiver protegido espiritualmente e energeticamente, não vai nem chegar perto de você. Porque é como a flecha, vai bater e vai cair, porque não vai entrar. Por isso que eu falo da importância dessa nossa conversa. Quem acha que isso é bobeira, é porque está muito apegado no corpo. Lembra que eu falei? Está achando que tudo isso é o corpo. Então, quer dizer que quando você morrer, você vai acabar. Eu gosto de dar um exemplo que nós somos como uma televisão, né? Nós somos uma televisão. Vou fazer de conta que nós somos uma televisão. A gente está acessando ali várias frequências, né? Frequência da dor, frequência da culpa, como assim? Se eu estou no canal, não vou falar nome do canal, porque senão, né? Mas fazer de conta que na Record, você está na Record, a Record é dor, culpa, violência, não, tá lá naquele canal. Ou você está no canal da Globo, que é sofrimento, isso é só uma metáfora, tá, gente? Ou você está no SBT, que é isso, isso, isso. Você está indo em frequências, você está sintonizando frequências. Da compaixão, da gratidão, do amor, da alegria. Faz de conta que você tem várias frequências, vários canais, para você se sintonizar, porque você é a televisão. Aí, por exemplo, foi limpar lá, a televisão caiu no chão e quebrou. Aí, o que aconteceu com você? Nunca mais você vai sintonizar nada? Não. É só comprar uma televisão nova e colocar ali. O que eu quero dizer com isso? Nós somos só um corpo. Muitas pessoas acham que nós somos só esse corpo. Não, nós somos muito mais que isso. A televisão, o corpo,
troca o outro, troca o outro. Nós temos que pensar que nós somos o que conecta essas frequências, nós somos esse espírito, essa rede interligada que ninguém está vendo, mas que existe. O que conecta a televisão, aquele aparelho numa frequência? Entende o que eu quero dizer? Então, é nesse sentido, por que em muitas religiões chamam de aparelho, né? O aparelho vai... como se nós fôssemos um aparelho. E é isso mesmo. Esse corpo aqui vai acabar. Quando a gente morrer, vai acabar. Mas o nosso espírito vai continuar. Então, nós precisamos entender sobre isso, que tudo é energia. Se a gente começar a achar que somos só esse corpo e nada mais, que caca, né? Que inteligência universal que ia fazer um monte de corpo aí para morrer e nunca mais... Não é bem assim, né, gente? Então, por isso que eu estou explicando isso para vocês, para a gente começar a perceber que nós somos algo muito mais poderoso. Temos também outro tipo, né, que são os ataques espirituais. Os ataques espirituais, eles podem vir de várias formas também. Esse assunto eu amo. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos mais místico. Tem gente que ia falar mais fantasmagórico, não. Os ataques espirituais, eles vêm de consciências desencarnadas, só que são os espíritos obsessores, ou de energias que são aquelas energias densas, que se alimentam da nossa baixa vibração. São os chamados miasmas, né? Vocês já ouviram falar sobre? Quem é espírita aí, quem já estudou sobre o espiritismo, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, essas consciências desencarnadas, que são esses espíritos obsessores, os miasmas, eles se alimentam da nossa baixa vibração. A chave para a gente entender isso é a seguinte: eles não entram sem permissão. Pode ter certeza. Mas como que a gente permite que eles entrem, que os obsessores entrem e suguem, entre aspas, né? Pela frequência que a gente está emitindo. É isso que eu estou falando, é como se sua energia vibrasse numa estação de rádio, de TV, né? Se você está na frequência do medo, vai sintonizar coisas que vibram no medo. Vai sintonizar aqueles espíritos obsessores que vibram no medo. Agora, a gente pode até fazer uma ponte ali com o que a Elisa falou sobre o... Como que é o nome? Ai, meu Deus. Do negócio lá? Abajur, não, eu esqueci. Do negócio lá, da luz lá. Penduricalho da luz. Começou a girar. Mas, assim, se ela tivesse... como ela estava numa vibração alta, uma frequência muito alta, vibrando numa frequência muito boa, digamos assim, porque ela estava ali trabalhando, se doando, né? Com alegria, com amor, com gratidão. Então, esses são sentimentos de mais alta vibração. Então, a gente tem certeza que o que apareceu ali, começou a mexer ali, ou esbarrou ali, não foi para assustar ela. Foi porque ela estava numa vibração alta e ela atraiu outros espíritos também de luz, de alta vibração. Agora, se você se sintoniza no medo, na culpa, na dor, na confusão, na briga, na raiva, tudo isso, você só vai sintonizar esse tipo de frequência também, né? É aquilo que, por exemplo, você tá bem, super bem. Você entra num lugar, né, onde tem muita briga, ressentimento, ou, enfim, pode ser uma casa de alguém que só briga, de pessoas que só brigam, enfim, um lugar que tem muita briga, muito ressentimento. De repente, seu humor muda. Aí você começa a ficar impaciente, você começa a ficar irritado. Por quê, gente? Isso se chama acoplamento energético. Né? Porque a sua aura, né, como eu falei, o seu campo, acoplou com o campo do outro. Acoplou. Aí o que não é seu acaba, se você não está forte energeticamente, o que não é seu acaba te dominando ali, né?
Por isso que esse nome, acoplamento energético, é muito comum acontecer, dependendo do lugar que você está, do lugar que você vai. Você cuida da tua vibração, e você pega e conversa ali 15 minutos com alguém e fala, meu Deus, estou mal. Ai, estou cansado, porque aquela pessoa está vibrando só coisa ruim. Então, isso a gente precisa também observar muito, tá? Eu quero entrar agora num assunto que é sobre como a gente entender que a gente está com a nossa energia afetada. Tem sinais muito claros, muito claros, gente. O primeiro é esse cansaço, um cansaço que não se explica. Estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falou assim para mim, eu estava assim há muito tempo que eu estava sentindo um cansaço, eu acordava cansada. Aí depois a gente fez um tratamento energético, né, uma harmonização, fizemos algumas coisinhas. Daí ela falou assim, olha, eu perguntei se ela tinha um feedback, né, dela, e não senti nada de diferença. Falei, ai, sério, nossa, mas não tem problema, né, tem gente que é assim mesmo. Falei para ela, depende da pessoa. Ela falou, a única coisa, então, daí conversamos, dela falou, na verdade tem sim uma coisa que eu notei. Eu vivia cansada, parece que eu já acordava cansada. Agora não, eu tô com mais disposição. Será que tem alguma coisa a ver? Ela vem assim, será que tem alguma coisa a ver com a harmonização? Falei, tudo a ver. Porque o cansaço é um sinal de que a sua energia tá afetada. Tá bom, gente? Então, você modificar esse tipo de situação, meu Deus, já é um ganho, assim, de 100%. Mudança brusca no humor. Esse tipo de... a pessoa que é intempestiva, né? Às vezes ela tá bem, daqui a pouco, do nada, ela fica irritada. Isso é também um sinal de que a sua energia está afetada. Sensação de peso aqui nos ombros, né? Também é um sinal. Insônia. Hoje em dia, a gente vai falar assim, nossa, mas quantas pessoas têm insônia? Meu Deus, a maioria, né? Muita gente tem insônia. Mas por que vocês acham, né, que as pessoas... daí, claro, tem por causa da tela, do celular, né, não sei o quê. A pessoa, hoje em dia, é muito mais na tecnologia, então isso afeta. Sim, isso afeta também, mas energeticamente falando. Mas o principal é por causa dos pensamentos intrusivos, cabeça muito cheia de pensamento. Isso também nos gera a insônia. E o que esses pensamentos negativos, intrusivos, mostram para nós? Que a energia da pessoa também está afetada. E situações que é muito comum, começam a travar na nossa vida. Ou é problema de relacionamento, ou é problema financeiro, ou é coisa que não flui, sabe? Ou é briga na família. Eu andei passando por uns perrengues aí também, gente, que, olha, eu falei, meu Deus, Alessandra, o que está acontecendo? Eu achei que eu tinha passado daquela fase de catarse, aquela fase de... Mas não, a gente está sempre passando por coisa, porque no momento que você achar, porque eu cuido da minha espiritualidade, que eu faço isso, que eu faço meus rituais, que eu tomo meus banhos, que eu faço, não, os meus cristais, faço isso, faço aquilo, nunca mais isso vai acontecer comigo. Engano. Porque nós somos seres humanos ainda, né? Eu falo para vocês, nós temos tudo isso, mas ainda vivemos num corpo físico. Então, as situações do mundo físico vão, sim, nos atacar, né? Entre aspas. Sempre. Agora, isso é importante. Dependendo de como você está energeticamente falando, se você está blindado ou não, isso vai te afetar mais ou vai te afetar menos. Entendeu? Sempre vai acontecer. Mas dependendo de como, isso é importante demais, dependendo de como está a tua vibração, de como está o teu campo eletromagnético, a tua aura, né? Isso te afeta. Sim, sempre vai afetar. Mas pode afetar pouquinho, daqui meia hora você já está bem de novo. Ok, passou, sou uma nova pessoa, graças a Deus, esses dias briguei com a família, a Elisa sabe, né, Elisa? Uns perrengues, não sei o quê, chorei. Eu falei, peraí, Alessandra, você vai deixar isso te pegar? Pegou. Mas eu falei assim, agora eu preciso sair desse lugar,
Porque se você fica demais naquele lugar, naquela situação de dor, de sofrimento, para subir de novo, gente, é trabalhoso. Aí teve também a situação lá com, né, que algumas pessoas perguntaram, né? Depois que eu não estiver gravando, daí eu conto, né? Que também me pegou feio. Falei, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Tudo de uma vez, tudo junto e misturado, é espiritual, é ataque espiritual, sabe assim? Vindo. Falei, que horas que vai parar? Entenderam, gente? Então, de tudo isso que eu falei, uma coisinha ou outra é normal. Agora, se mais de 2 começam a aparecer junto desses sinais, é hora de agir. Tá bom? Eu vou ler o chat agora e depois eu quero falar sobre os métodos de proteção, que a gente falou sobre o que são, como são, de onde vem, né? Aí eu vou ler, porque tem algumas coisas que algumas pessoas falaram aí que é interessante. Se vocês quiserem comentar alguma coisa rapidinho, também dá para vocês comentarem. E depois a gente vai para a fase final, que é os métodos, como se proteger. É importante? Claro que é importante a gente saber de onde vêm esses ataques. Como eu falei, vem dos espíritos obsessores, pode vir daqui da nossa mente, né, do nosso coração, do que a gente está sentindo, e também vem de fora, mas é importante, principalmente, saber como trabalhar com eles, eliminar. Ou então, eliminar a gente não consegue, 100%, porque nós, como eu falei, nós estamos num corpo físico, mas a gente precisa saber lidar com eles, né? Tudo isso que aconteceu comigo, acontece com vocês também, né? Nós não estamos livres. Aí desses perguntam, mas você trabalha com espiritualidade, então a minha vida é de segunda a segunda, trabalhando com espiritualidade. Só que acontece comigo também. E foi feio essa pegada última aí, gente. Foi tudo numa semana. Tudo na mesma semana. Daí depois eu falei, meu Deus, será que vai passar isso? Ou ainda tô nesse momento, né? Aí eu falei, não, eu preciso aprender a lidar com isso, ver o que me trouxe de bom, o que não é tão bom assim. Será que preciso me afastar de algumas energias que não estão me levando para frente, que não estão me deixando, né? E falei, bola para frente. Parei de sofrer. Porque tudo acontece comigo, com a Elisa, com a Josi, com a Lena, com a Rose, com a Cleusa, com todo mundo acontece. Agora, o importante é eu saber como eu vou agir com relação a isso. O que acontecer, vai acontecer. Tá bom, gente? Ó, deixa eu ver, a Lena falou, já passei por isso. Justamente isso. A gente sente quando as pessoas falam, com inveja. É verdade. Eu já passei por isso, me senti destruída e usou inveja boa. Eu achei que tinha muito mais conversa aqui. Eu me sinto cansada sempre. Achei que vocês tinham comentado 300 mil mensagens. Nossa! Mas gente, isso aí é interessante vocês comentarem, porque não acontece só comigo, com certeza, nem só com a Lena, nem com a Rose. Acontece com todo mundo, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Antes da gente ir para os métodos de proteção? Só abre o microfone. Você falou que, às vezes, alguém pode pensar assim, quem trabalha com espiritualidade tem mais oportunidades, isso não acontece. Eu acho que a frequência é maior com as pessoas que lidam com a espiritualidade. Por quê? Na minha opinião, porque a gente esquece um pouco de nós. Então, a gente fica mais vulnerável. E quando pega, e pega de vez. Aí você sai um pouco do prumo, como diz. Aí se você parar um pouco e dizer, epa, o caminho não é esse. Para poder voltar comigo, né, Josi? Ao centro, Entende? Porque a Josi, gente, ela é uma pessoa também que ela é incrível, ela sabe, não dá pra gente falar aqui, mas ela tem umas percepções, assim, incríveis espirituais. E o que ela tá falando é verdade, né, Josi? Porque
Será que então é por isso, né? Veio tudo numa semana só. Parece que a casa caiu. Uma semana. Né? Talvez, pode ser também que eu não estava fazendo a minha parte certa, né? Tipo, eu sempre gosto dos meus atendimentos, eu sempre estou com uma vela acesa, né? Converso com os meus mentores, o incenso, faço meus banhos, sempre faço minhas coisas. Só que talvez eu tenha passado ali por um momento que eu esqueci mesmo, né? Bem isso que você falou. Mas chega um momento que às vezes faz mais para o outro, vê mais o outro. Esquece um pouco de nós. É justamente quando chama a gente para o centro, quando as coisas acontecem. Uhum. É verdade. É isso, gente. Olha aí, ó. Mais alguém quer falar alguma coisa? Estejam à vontade, gente. Por isso que eu falo. As nossas conversas aqui são boas por causa disso, por causa das interações, né? Um aprende com o outro. Uhum. Né? Então, vamos para os métodos de proteção, que também, tudo isso que eu estou falando aqui, tenho certeza que vocês já sabem. Mas são coisas que a gente precisa reforçar, porque senão acontece isso que a Josi falou, a gente acaba deixando de lado a nossa proteção, e a gente precisa entender, isso que eu falei sobre o campo, isso é muito sério. Hoje em dia, a ciência prova, vocês viram que eu falei sobre, tem um instituto nos Estados Unidos, não lembro o nome do estado agora, mas tem um instituto do coração, eles medem o nosso campo eletromagnético, é medida a frequência. E tudo é explicado, a neurociência explica o sentimento, todos os sentimentos que você está emanando aqui no teu coração, vai para o teu cérebro e aquilo acontece uma reação química, tem uma reação química em todos os seus sentimentos. Por isso que é comprovado que as doenças, muitas doenças, provêm da onde? Né? De algum problema emocional sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro. Eu tenho uma coleção na época que ele foi escrito, ele era só uma pseudociência, né? Que é a metafísica da saúde. Mas é isso, a gente precisa entender que nós somos uma máquina. Nós somos uma máquina. Se a gente não fizer direitinho, vai chegar aí 50, 60, 70 anos, pega uma doença, morre, pronto, acabou. Não, a gente precisa chegar à nossa idade, à nossa velhice e tal, da melhor forma possível. Né? Da melhor forma. Eu penso muito nisso. Esses dias, né, com esse zumbido forte, aumentando. Aí eu falei, se fosse antigamente, na época, bem antigamente, eu já estava achando que eu estava com câncer, já ia morrer. Sabe? Porque eu era assim. Aí eu já falo assim, não, estudando, entendendo sobre as frequências, né? Eu falei assim, não, se tudo é frequência, esse grito aqui. Aí eu comecei a fazer um exercício. Começar a perceber em que momentos que o zumbido aumenta mais. Entendeu? Façam, se vocês têm também esse zumbido, não é, eu estou falando sobre isso, não é um assunto aleatório, né, o que a gente está falando, é também frequência. Foge um pouco aqui da proteção energética, mas faça esse exercício, se vocês estão sentindo o zumbido, tentem perceber que horas que ele aumenta mais. Se é no momento de calma, se é no momento de estresse, se é no momento, entenderam? Mas vamos lá, senão a gente demora muito. Tá, os métodos de proteção, eu quero falar aqui também de 3 formas, né? Que são a proteção física, a proteção mental e a espiritual. A proteção física, confesso para vocês que eu, Alessandra, tenho muito que melhorar. Que a gente sempre tem que entender nós como um ser triuno, né? Nós somos mente, corpo e espírito. Então, nós precisamos cuidar dessas 3 faces que nós somos, né? Então, a proteção física é a que eu acho que eu deixo muito a desejar. E essa, a gente precisa se alimentar mais saudavelmente, né? Frutas, verduras e tal, menos industrializados, enfim. Precisa movimentar o nosso corpo todo dia, né? Ou academia, ou correr, ou andar, enfim. Tomar água, tudo isso. Oi?
Eu tô com você. Então, eu falar, eu preciso cuidar do meu aspecto físico, porque isso também aumenta a nossa vibração. A gente vai falar, por que, Alessandra? Porque isso também aumenta a nossa vibração. Tudo isso que eu vou falar para vocês são formas de aumentar a nossa vibração, tá? Isso é real. Ir para academia ou fazer um exercício. Ai, gente, eu vou. Semana que vem eu vou. Dessa vez é real. Dessa vez é verdade. Dessa vez, vamos fazer um pacto aqui. Então, a gente precisa movimentar, porque isso também faz uma reação química e a gente acaba tendo mais os hormônios lá do prazer e tal. Então, tudo isso aumenta. Preciso falar aqui para vocês. Eu tô indo para academia, eu tô indo para academia tem 6 meses. Pergunta quantos dias eu fui, nenhum. Para, né? Todo mês eu falo que eu vou na academia. Todo mês eu falo, esse mês eu começo. Que nada, nem passo na porta. E olha que a academia não é longe daqui da minha casa que eu tô morando, não, viu? Meu Deus. E como eu sei que tudo é mental, eu já estou começando agora a falar, mesmo sem acreditar nisso, a falar todos os dias. Eu amo academia. Nossa, como eu amo me exercitar. Estou falando isso todos os dias, porque, né, eu vou enganar meu cérebro. Vocês vão ver. Deixa comigo. Exercício. Outra proteção mental. Como que a gente faz uma proteção mental? Tem uma técnica que ela é muito importante, que eu faço, né? Às vezes eu esqueço, mas é bom a gente colocar isso na nossa cabeça. Ou você fala pare, ou você fala mude, ou stop, não sei. Assim, você cria um mecanismo pessoal, particular para você ali. Quando você perceber que está vindo um pensamento negativo na tua cabeça, mas isso, como que você chega nessa fase? Observando os teus pensamentos. Tudo é observação, né? Aí, quando você percebe que você está com pensamento intrusivo, com pensamento negativo, você já fala, para. Ou então... Eu falo, cancela. Cancela. Uhum. Tá bom, Lena. A Lena disse que vai sair, mas vai entrar depois. Ok. Cancela, cancela, cancela. Ótimo. Ou então, pare. Ou então, mude. Né? Mude também. Já ouvi muita gente falando assim, está pensando... Opa, mude. Ou então, stop. Você substitui aquilo que você está pensando aleatoriamente por uma afirmação positiva, né? Então, isso trata-se... Deixa eu desligar aqui, porque eu estou fazendo barulho. Trata-se do quê? De você observar teus pensamentos. Básico, tá? Mas, para isso, precisa ter aí uma observação. Aí tem também as proteções espirituais, né? Que também é física, de certa forma, mas são os banhos energéticos são ótimos, gente. Porque tudo isso que eu falei aumenta a nossa vibração. E para você deixar a tua aura, o teu campo eletromagnético, como uma muralha, foi o termo que eu usei lá no começo, nada mais importante do que você cuidar da sua vibração. Mas a gente não vai ficar medindo a nossa vibração, não tem como. Né? Mas a gente começa a observar o que você está pensando. Se você percebe que você tem um dia de mais sensação de amor, sensação de gratidão, sensação de mais alegre mesmo, você sabe que a sua vibração está aumentando, né? Quando você se sente muito com aqueles pensamentos negativos e sentimento de culpa, de dor, de nananana, aí você pode ter certeza que você está lá embaixo na escala vibracional. Isso é péssimo, né? E agora, essas proteções espirituais, gente, isso é incrível. Pode acreditar que muda todas as faces da sua vida. Os banhos, tem gente que acha que o banho não... Ai, será que o banho muda alguma coisa? Muda porque são ervas de poder, né? E a gente já sabe que lá, quanto tempo atrás, os índios já usavam essas ervas justamente para isso. Então, vem da nossa ancestralidade, a gente precisa entender que elas são ervas de poder. Não são assim, simplesmente você pegar, tem um matinho ali, você não vai pegar um matinho qualquer que não tem aquele poder energético, porque tudo é consciência, tudo é energia, e fazer um banho. Então, tem as ervas poderosas que eu vou explicar para vocês. O alecrim traz ânimo, o alecrim aumenta a nossa vibração, já é rápido. Até se você cheirar o alecrim,
Caiu o negócio ali. Faz esse teste, gente. Cheiro alecrim, cheiro café. O café, banho de café é poderosíssimo. O alecrim, só que também o banho de café, como ele é muito forte, ele não é bom você estar fazendo sempre, né? Ele é bem específico para alguns momentos. Então, eu nem passo muito isso daí. O alecrim, não. O alecrim você pode fazer sempre que quiser. Ele traz mais ânimo. O café cheira o pó de café. É batata, é instantâneo. Se você tá mal, vai lá e se acalma, fica ali um pouco. Você vai sentir diferença na mesma hora. Parece mágica. A arruda é uma erva muito forte, uma erva quente, e ela é boa para limpeza. Sabe? Quando você está sentindo obsessor, você está sentindo alguma coisa errada, faz um banho de arruda. A lavanda te traz paz, sabe? Calma. É maravilhoso também. Para fazer defumação, você pode fazer defumação na tua casa, com incenso mesmo, ou você faz com incenso natural, você pega as ervas, inclusive eu tô secando umas lá que eu quero fazer. Aí você amarra, né, as ervas secas lá e você queima e passa na tua casa de vez em quando, depois apaga, guarda o restinho, depois faz de novo. É maravilhoso também, porque essas ervas estão carregadas de uma energia, de um poder. Isso é ancestral. Tem também como você fazer... gente, a espada de São Jorge. Nossa, a espada de São Jorge é maravilhoso. Aí, quando você vai cortar a espada de São Jorge, você já corta em 7 pedaços. Sempre com uma tesoura, tá, gente? Não... Tem gente que fala, tem que cortar com a mão. Não, pelo amor de Deus, é cortar com a mão, aquilo não corta. Então, claro, você pode macerar, mas para cortar, você precisa cortar com uma lâmina, né? Não dá para cortar assim com a mão. Aí você corta em 7, faz 7 pedaços e ferve aqueles 7 pedaços da espada de São Jorge, depois joga daqui para baixo. Você se sente outra pessoa. É claro que você tem que intencionar também, né? Você não pode só jogar daqui para baixo e pronto, acabou. Tô jogando esse banho aqui porque a Alessandra falou que é bom. Vai adiantar nada? Vai adiantar nada, porque tem que ter a tua intenção também. Tá? Outra proteção espiritual também, que eu já ensinei, eu acho que eu já fiz em vídeo, não lembro. São técnicas, assim, pequenininhas que parece bobeirinha. Já escutei gente falando, nossa, mas que bobeira. Já escutei isso, gente, pra vocês terem uma ideia. Mas como tudo é mental, o que você imagina acontece. Então, como que você faz? Se você percebe, essa técnica é até interessante você fazer todo dia. Eu confesso que eu esqueço, gente. Nossa, hoje eu tô me explanando aqui demais, né? Mas é bom você fazer todo dia. Você fecha os olhos. Ali, gente, um minutinho, 30 segundos você consegue fazer. Respira fundo. Imagina uma luz. Tem um bichinho aqui. Não sei o que você quer, bichinho. Imagina é que eu moro em chácara, né, gente? Então é meio que normal essas coisas, mas hoje ele tá que tá. Pronto. Você imagina uma luz dourada. Sabe? Como se tivesse... Você imagina, faz de conta, como se o céu estivesse se abrindo e caiu uma luz dourada, assim, em cima de você, sabe? Vem com tudo, assim. E enche você, assim, como se estivesse te criando um escudo à sua volta. Aí você imagina, fica se imaginando dentro dessa luz ali por uns 30 segundos. E isso fortalece teu campo, vocês acreditam nisso? Eu acredito. Só esse pensamento de ficar ali uns minutinhos, principalmente você, Josi, quando tá lá no trabalho, sabe? Às vezes vai no banheiro e faz essa visualização, assim, sabe? Antes eu fazia muito, em qualquer lugar que eu tivesse, principalmente quando eu trabalhava lá no Palácio também. Ai, gente, lá no Palácio era uma loucura também, parece que você entrava naquele lugar assim, ai, né? Então eu fazia isso, às vezes eu ia pro carro, e ficava lá no carro, no estacionamento, assim, uns minutinhos, e eu, com o olho fechado, fazia de conta que eu estava olhando para o céu, e o céu estava abrindo e vindo, assim, uma flecha de luz branca, assim, e me atingindo, sabe? E eu imaginava aquilo. Ficava ali uns minutinhos, daí eu sentia todo o meu corpo, sabe, iluminava. Daqui a pouco estava boa para voltar já. E isso
É bobo? Só acha bobo quem não faz. Porque você fazendo esse tipo de visualização, tudo é mental. Se você está imaginando isso, é como se você estivesse se fortalecendo mesmo. Essa energia vem para você. É mágico, é incrível. Uhum. E outra coisa também, que é contra os ataques espirituais, né? Que isso é muito importante, você manter alta a sua vibração, né? Porque a gratidão, a oração real, assim, não a oração que você decorada, dependendo da decorada também, se você falar com verdade, ok. Mas aquele momento que você está conversando com o seu divino, contato com a natureza, tudo isso aumenta muito a vibração. Evitar lugares pesados, não dar abertura para os vícios, né? O que eu quero dizer aqui? Tudo que você se mantém propenso a estar viciado aquilo, né? E não só vício de droga, não é só isso, mas é comida, vários tipos de vícios, aquilo que você assiste, tudo que você leva para o lado, que você percebeu que você não está conseguindo ficar sem, aquilo se torna um vício, né? Chocolate, enfim, qualquer coisa pode se tornar um vício. E quando aquilo se torna um vício, quando você está sem aquilo, a tua vibração baixa. Então, né? Tudo isso baixa a vibração. Então, a gente buscar esse apoio espiritual, né? Quando a gente percebe que está precisando. Como? Que tipo de apoio espiritual? Acenda uma vela. Eu falo muito sobre a vela. Vou passar um exercíciozinho que não é que é mais poderoso que a vela, mas que é muito importante também. A vela, gente, o fato de você acender uma vela branca ou qualquer cor que você quiser ali que tiver no teu coração, o fogo, ele é um dos elementos, né? Claro que os 4 elementos, eles são poderosíssimos para limpar, né? Para nos energizar também. Mas o fogo, ele transmuta qualquer pensamento, qualquer sentimento ruim, ele transforma. Porque o poder do fogo é a transformação, né? Então, você está ali, você acende a vela, na hora que você está acendendo, você já pede permissão do fogo e já pede, invoca aquele poder daquele elemento, né, no elemento poderoso, natural, e pede para ele transformar todas as tuas energias negativas em energias boas, poderosas, de luz. Parece, gente, é muito forte. Toda vez que eu vou acender minha vela, eu não simplesmente acendo a minha vela. Eu converso com o fogo, entende? Faz uma diferença muito grande. Agora, outro exercício, eu falei do incenso, né, que é o elemento ar. Outro exercício também, que isso é muito bom também, é um copo d'água do lado da tua cama. Porque a água, ela é o fluido natural da espiritualidade. Então, você coloca um copo d'água do lado da tua cama, na hora que você for fazer tua oração, ou na hora que você for deitar, você pega o copo ali e fala, né, que você, que toda a energia negativa, que aquela água seja... Tem umas palavrinhas bem boas, assim, para falar, depois eu coloco lá no grupo, se vocês quiserem. Que aquela água seja um elemento... Oi? Absorva. Que absorva, né, que seja um elemento ali para fluidificar todas as suas energias. Aí, no outro dia, você pega e joga fora na pia do banheiro mesmo. Então, isso é muito bom também, tá? É como se tudo que tivesse de ruim ali fosse para a água e no outro dia você joga na pia. Tá? Então, proteção energética não é algo que a gente só faz quando está mal, né? É uma disciplina, tem que ser uma disciplina. É igual escovar os dentes, né? Por mais que vocês não vão estar fazendo, por exemplo, um banho todo dia, um banho energético todo dia, não. Mas, de vez em quando, você, pelo menos uma vez na semana, sabe? Perceba ali quando que você acha que tá... Ou, hoje eu tô meio irritada, hoje eu tô meio assim de mau humor, hoje eu não tô não sei o quê, eu acho que eu vou fazer uma coisinha aqui. Vou fazer uma oraçãozinha aqui, vou pôr a água aqui 3 dias, faz um ciclo de 3 dias ali, né, na cabeceira da tua cama, ou então a vela mesmo,
ou... Ai, gente, tem tanta coisinha, sabe, que é importante, que parece bobeira, mas que não é, e que eu indico muito que vocês façam, porque agora vocês já sabem que muita coisa que a gente deixa passar batido está influenciando no nosso campo. E deixando esse campo aberto, digamos assim, exposto, você fica muito mais vulnerável a esses ataques, né? Como eu falei para vocês. É verdade. A nossa energia é o nosso maior tesouro. E a gente pode fazer para o outro, né? Oi? Chega até... É porque a gente esquece, mas a gente também pode fazer para o outro. Sim. Está do outro lado. Sim, porque... E ótimo você ter falado isso, porque a energia não tem barreira, né? É. O corpo tem, né? Porque o corpo a gente só vai até ali. A energia, não. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Comigo aconteceu. Eu vou falar rapidinho. Pode falar, eu já ia abrir para vocês mesmo. Do outro, já aconteceu assim, eu tive um problema familiar, tá? E eu estava, assim, um pouco irritada. E parece que passou um dia, dois, e quanto mais eu me irritava, mais as coisas aconteciam contra aquilo. Até chegou um momento, aí chegou um dia que eu parei, eu falei, o que é que eu estou fazendo? Tá tudo errado. E eu sentei aqui na minha casa, eu sozinha, e eu tinha uma divergência com um irmão meu. E aquilo estava criando entre os demais irmãos, né? Aí eu comecei a fazer assim, a puxar uma energia como se ele estivesse do meu lado, conversando comigo. E aí eu falei assim, ó, eu falei um bocado de bobagem, tá errado. Me desculpa, eu sei que você também tá errado, mas agora eu queria te dizer, eu te amo. Eu te amo. Levanta e me abraça. E eu pensei a botar na minha mente que ele estava fazendo aquilo. Se desarma. Agora eu quero sentir o teu amor. E comecei a abraçar ele na minha mente, com a minha energia. No dia seguinte, minha primeira mensagem que eu recebi dele de manhã foi dito, me perdoe. Entendeu? Aquilo para mim foi... Que coisa mais Nossa, linda. Isso é verdade, isso é real. E acontece mesmo. Sim, por isso o professor Hélio Couto fala muito disso, né? Quem mais fala? Nossa, tanta gente, o Greg Braden fala isso também, porque assim, você tá, eu não lembro agora o termo que ele usa, mas você tá fazendo uma visualização, né? Mas você tá intencionando aquilo que você quer que aconteça energeticamente. Até tem uma frase que fala, o teu corpo só vai aonde a sua energia já foi. Então, se você está energeticamente fazendo aquilo, de alguma forma o corpo vai fazer, né? Ou seja, você intencionou que estávamos fazendo as pazes. De alguma forma, o universo fez com que ele... Enfim, é lindo. E aconteceu. Uhum. Nossa, eu já vi muito isso, sabe, de pessoas, até quando tem a Louise Hay, né, que no livro dela, que ela curou um câncer, com visualização. Ela se visualizava, ela tinha o câncer e ela se visualizava saudável. Nada mais é do que isso que você está falando, né? Porque você antes de acontecer, você visualizou aquilo, né, como se fosse real. Real, exatamente. E isso daí foi um exercício também que eu vou fazer, vou começar a fazer também. Porque o primeiro começa da gente, né? Sim, aham. Para ter energia... E quando a gente não consegue visualizar a pessoa? Não entendi, Rose. Quando você não Quando a gente não consegue visualizar a pessoa ou alguma coisa, entende? A gente intenciona, mas a gente não consegue ver a pessoa, não consegue, igual fala muito. Você olha no terceiro olho, ou você olha no olho da pessoa, ou você enxerga a pessoa rindo para você, a gente não consegue enxergar. Eu vou desmistificar isso agora da sua mente. Vou desmistificar isso de uma vez por todas. A visualização não quer dizer que você está vendo. Não é uma visualização real, entendeu? A visualização é você imaginar. Por exemplo, se eu falar para você agora, visualize um abacaxi. Você consegue visualizar um abacaxi, né? Ou não? Sim.
Então, mas não quer dizer que você está vendo o abacaxi aqui na tua frente. Você imaginou um abacaxi. Agora eu falo uma maçã, visualize uma maçã. Você consegue visualizar uma maçã. Visualize um travesseiro. Você consegue. Agora, se eu falo, visualize um neponil. Visualize o neponil. Eu nem sei o que é isso. Então você não conseguiu imaginar ele. Então, tudo que você conhece, no momento que você está imaginando, isso já é uma visualização. Entendeu? Entendi. Você não precisa, quando as pessoas falam visualize, não quer dizer que você tem que ver a pessoa ali na tua frente. Não é assim. Tem gente que fala, eu tenho dificuldade para visualizar. Claro que não, não tem dificuldade. É que a gente a gente se apega à forma. E a visualização não é apego à forma. Apego à forma é do corpo físico. Entendeu? Então, não se preocupe. Quando você fala assim, a pessoa fala, né? Para você, por exemplo, você quer ter um carro dos teus sonhos, você tem que visualizar aquele carro dos teus sonhos. Não quer dizer que você está vendo aquele carro, você está visualizando, você está imaginando como seria o carro que você quer. Não é apego à forma, tá? Pode tirar isso da tua cabeça, senão você sempre vai achar que você não consegue visualizar, mas você consegue. A gente consegue visualizar tudo que a gente conhece. Tá certo. Tá bom, meu amor? Isso daí é uma crença muito errada que as pessoas... já vi muita gente falando isso. Não consigo visualizar. Claro que consegue. Esqueça o apego à forma na hora da visualização, tá bom? Tá certo. Entendi. Acho que deu, né? Mas você ia falar mais alguma coisa, Rose? Ou não? Não, era só isso mesmo. Sabe por que isso me pegava também no começo? Porque eu falei assim, eu estava visualizar. No máximo que eu consigo é ver só aquelas luzinhas que eu te falei. Falei, gente, só que as luzinhas estão aumentando. Eu tô ficando com medo, isso sim. Então não tá dando certo esse negócio de visualização, não. Ai, gente. É uma delícia. Porque assim, quando você percebe que você está meditando, que você está fundo, assim, mergulhou no nada, você mergulhou no zero, no absoluto zero. Aí começa a vir umas luzinhas, e você fala, meu Deus do céu, vai, continua, que é isso mesmo. Não, que teve um dia que a gente fez meditação, e a meditação da gente demorou um pouquinho mais do que o costume, né? Uhum. Aí eu fiquei ali firme, né? Quando eu penso que não, começou a aparecer o rosto, eu virei para ele, bendito fruto, vamos parar, boa noite, fui correr, deitei, para quem foi que eu dormi com a luz apagada? Não, apague a luz, deixa eu dizer coisa, eu fiquei com medo. Não tenha medo, porque o medo, se você tiver medo, isso vai te travar, sabia? Não tenha. Não, porque daí às vezes te trava, porque às vezes, pensa assim, vai que a tua centelha divina, né, tua alma, teu espírito, enfim, tá querendo te mostrar mais coisa, e você tá travada com as luzinhas. Daí vai falar assim, não, Rosane não tá preparada para mais. Não, fala assim, vem que eu tô preparada, vai, com fé. Pode deixar na próxima, eu faço. Me conta que eu gosto de saber essas coisas. Eu adoro. Esses dias nem tava muito, ultimamente eu não ando meditando muito tempo, assim, eu fico tipo 10 minutinhos e pronto, daí depois, quando dá tempo de novo, mais 10 minutinhos, tô fazendo assim. Porque muito tempo de meditação, a minha mente vagava, e daí eu saía pior, né? Aí eu tava ali, não fazia nem muito tempo, daqui a pouco comecei a ver umas, tipo, pessoa mesmo. Falei, parece que abriu um clarão, assim. Sabe assim, parece que ligou um canal, assim, e apareceu, em preto e branco, e apareceu, assim, uma pessoa, era uma criança, daí que a pouco foi aumentando, eu fiquei olhando, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí comecei a ficar com medo, pronto, apagou da minha mente, entendeu? Então, quando você... Daí eu falei, não, quando acontecer de novo, eu vou pensar assim, que legal, quero mais, quero... Por quê? Vai que era alguma coisa que eu precisava ver, vai que é um sinal, vai que... não sei, daí eu falei, não devia ter ficado assustada. Quando você se assusta, daí trava. Confia. Então entendi. É porque o meu chega, as luzinhas, elas chegam tudo se unir, assim, aí
Agora, né? No começo era só uma luzinha, tipo, só uma estrelinha, ou duas, três. Aí, até aí tava tudo bem. Aí eu falei assim, vou perguntar pra Lê, foi quando eu te mandei a mensagem. Lê, tá acontecendo assim, tá dando um zumbido no meu ouvido. Aí você falou, não, relaxa. Aí eu vi uma aula tua, aí eu vi você falando que a colega tua teve esse mesmo Aham, canal, né? uhum, Aí eu falei, então tá tranquilo. Aí eu continuei. Só que agora as luzinhas, aparecem primeiro as luzinhas, aí elas se unem. Na última vez foi sexta-feira, agora, essas hum. luzinhas se uniram, ficou parecendo quase que um rosto, sabe? E aí eu corri e foi onde eu falei pra ele, acabou, vamos dormir, boa noite, tal, desliguei o celular, tchau, obrigada. Hoje não. Não, vai indo, tenha fé, não vai acontecer nada de mal, vai ser só coisa boa, pode ter certeza. Ixi, Ai, só que coisa boa. bom. Bom, porque Menos daí mal abre então, mas portais para você entender melhor tua vida e curar algumas coisas, é muito bom. Confia. aí eu tô precisando mesmo, viu, de curar muita coisa. Essas luzes, elas estão, com certeza, querendo abrir um portal, sabe? Algum portal energético mesmo na tua vida. É bom, isso é bom. E eu acho que vai ser interessante a gente continuar falando desses assuntos, né, gente? O que vocês acham? Eu acho ótimo. Ah, eu Eu também também gosto. concordo. Meu Deus, eu gosto. Então, eu estava pensando nisso, eu falei assim, não, a gente precisa começar a pegar pesado, falar mesmo, só que eu tenho medo que as pessoas fujam, que a mulherada corra, mas eu sei que vocês estão preparadas. Se vocês estão aqui, é porque vocês querem expandir cada vez mais espiritualmente, né? Não estou falando de religião, ninguém aqui está falando de religião. Quando você se entende, quando você se reconhece, isso é maravilhoso, a gente saber de onde eu vim. Porque essa era a minha dúvida quando eu era, né, mais nova. Meu Deus, eu falei, eu quero que alguém me explique de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, que Deus é esse. E tinha muita dúvida na minha cabeça. Então a gente não está aqui para sanar dúvidas, né? Mas a gente está aqui para se entender, para se reconhecer e relembrar quem nós somos de verdade. E isso é mágico, né, gente? Isso é lindo. Então, vou agradecer. Obrigada, gente, de vocês estarem aqui em mais uma aula, mais uma conversa, aprendendo como se proteger energeticamente, como se blindar, né, de tantos obsessores, de tantos problemas aí que a gente vê, desses sentimentos de baixa frequência que a gente vê todos os dias. Então, daqui 15 dias nós estamos de volta. Um beijo. Um beijo. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada.